Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa tarde, por esse momento de comunhão. Estamos aqui para mais uma tarde profética. O desejo que Deus colocou no meu coração, de pelo menos essa semana estar disponibilizando, uma mensagem, tendo comunhão com os irmãos. Vou começar a chamar alguns aqui, e que seja uma tarde proveitosa, sabe, irmãos? Que seja uma tarde deleitosa, porque é onde há a presença de Deus, há regozijo, um ambiente propício para a nossa libertação, para a nossa cura. Enfim, o melhor lugar que nós devemos estar é um lugar que Deus habita, que Deus está, E nessa tarde eu creio que o Senhor ele irá falar conosco de uma maneira como tem falado, O Senhor tem a sua maneira, o Senhor tem o seu modo de agir, a sua maneira de nos convencer, É o Espírito Santo que nos convence, A nossa intenção aqui não é outra a não ser ter comunhão com os irmãos, disponibilizar um tempo de comunhão, porque nós sabemos que há uma escassez, que vai vir sobre a terra, há uma fome já pronunciada pelo profeta Amós, que ele diz que o Senhor enviará fome, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, somos um privilegiados, Falei na live de ontem que somos um país laico, temos ainda alguma liberdade, de nos expressar ainda, entre aspas, Temos uma liberdade no espírito, mas a maior liberdade que nós temos é no espírito, Podem levar tudo nosso, mas conhecimento, a presença de Deus, podem até matar o nosso corpo, mas aquilo que está dentro de nós certamente perpetuará, e redundará na eternidade. Então, meus irmãos, conforme eu falei, a minha intenção aqui não é outra, a não ser a comunhão, a não ser que nós possamos desfrutar junto aí da presença de Deus, tá? E o tema dessa tarde eu queria me deter no livro de Jeremias, capítulo 1, Jeremias capítulo 18, perdão, 18, do verso 1 ao verso 6. É um tema muito, uma narrativa muito conhecida nossa, Mas, e nós vamos nos debruçar nessa tarde acerca desse versículo, desses 6 versículos, E em nome de Jesus eu creio que o Senhor irá nos mostrar por outro ângulo, aquilo que Ele quer, porque a palavra de Deus ela se renova, A palavra de Deus ela se renova. E nós estamos vivendo os dias do profeta Amós, quando ele disse realmente que eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de se ouvir a palavra. Então, nós temos a oportunidade como igreja de meditar na palavra, A palavra que é viva, eficaz, essa palavra que tem o poder de nos transformar, essa palavra que não tem o poder de nos curar. O Evangelho, é a ponte que liga o homem pecador ao Deus perfeito, E é sobre isso que nós vamos desfrutar nessa tarde, sobre essa palavra que quando ela é pronunciada, ela cumpre aquilo que ela foi designada, Ela também é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração.
E eu louvo a Deus por essa palavra, a cada dia mais apaixonado por ela. E espero que você também se apaixone cada vez mais por essa palavra. O fato de, eu sempre falo, né, que o fato de na superfície estar tranquila não quer dizer que nas profundezas não esteja acontecendo nada, né? Porque a Bíblia fala que Paulo diz que em Romanos 9,16, que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, né? Então, é muito propício, porque as misericórdias de Deus têm nos alcançado. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, e nós que éramos vasos destinados à ira de Deus, né? O Senhor, na sua morte, na sua obra salvífica da cruz, Ele nos tornou em vaso de ira para vaso de misericórdia. E a Bíblia fala que hoje nós temos paz com Deus, né? Nós temos paz com Deus. E nós devemos permanecer nessa paz, né? O nosso destino era o lago do fogo, mas aprove ao Senhor, cheio de misericórdia, cheio da sua graça, e fez com que nós estabeleceu essa paz, né? O castigo que estava sobre nós, Ele tomou sobre Ele, né? E hoje nós somos gratos ao Senhor, né? Então, irmãos, é uma coisa que eu sempre falo, que nós devemos a todo tempo reconhecer aquilo que foi feito, aquela obra salvífica, né? A mensagem que a cruz prega, né? A mensagem que a cruz prega, né? Para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Então, irmãos, que esse evangelho ele seja cada vez mais presente na nossa vida. E eu costumo falar que a maior pregação não é a sua eloquência, a sua oratória, mas o seu testemunho. E que realmente, de fato, de verdade, nós podemos testemunhar acerca de tudo aquilo que Deus ele fez na nossa vida, né? Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não vai se passar. E então o tempo é hoje, o tempo oportuno é hoje. A Bíblia diz que hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, vamos lá, Jeremias capítulo 18, né? É uma palavra destinada a Israel, mas nós vamos aplicar para nós hoje, né? Vamos trazer essa palavra para nós, igreja, hoje. Tá bom, meus irmãos? Israel, né, é o povo escolhido de Deus, né? Essa parábola, esse capítulo, ele é uma parábola, né? E ela ensina a absoluta soberania de Deus sobre todas as nações, né? Não como um despósito, mas cheio de capricho, né? Mas ele se demonstra como um rei benevolente e sensível à possibilidade do arrependimento dos povos e das nações. E com Israel era o que ele mais anelava, né? É que Israel realmente se voltasse para ele. Então, Jeremias, ele é esse profeta, né? Ele é esse profeta que todos nós conhecemos, né? Todos nós até admiramos, né? Muitos nós já pregamos sobre Jeremias, né? E por 40 anos ele prega, né? Sobre Israel, né? E a palavra de Jeremias é uma sentença, né? O profeta com a palavra pesada, né? Então, por isso que o seu nome ele tem uma correlação, né? Que significa o Senhor exalta, o Senhor afunda, né? Porque dependendo da forma como você recebe a palavra, tu vai exaltar ou você vai se afundar, né? Conhecido também como o profeta chorão, profeta solitário, porque foi-lhe vedado, né, o direito, né, de casar, né? Devido à circunstância do seu ministério, o peso que estava sobre ele, né? Ele não podia ter outra preocupação com casa, com mulher, com filha, a não ser com o ministério
que o Senhor havia determinado para ele. Também ele era filho de Euquias, era um dos sacerdotes. Então, hereditariamente, Jeremias também ele era um sacerdote, né? Até a idade, até o momento em que ele foi chamado, certamente por ele ser filho de Ilquias, ele era alguém que servia no templo, né, como sacerdote, né? Mas a obra é de Deus, a maneira é de Deus e ele faz como ele quer, né? Ele pega um sacerdote que talvez, né, na época, né, já estava bem degradado, né, e pega Jeremias e levanta ele como profeta e o dá às nações, né? Então, e ele fala, olha que hoje eu te constituo sobre as nações, não é isso que ele fala? Sobre os reinos para arrancares, derribares, para destruir e arruinares, e também para plantar, para edificar e para plantares, né? Então, e Jeremias, quando ele recebe esse chamado, ele se coloca como uma criança, né? Ele diz, Senhor, eu não sei falar, né? E o Senhor fala, abre a sua boca, né, que eu colocaria as minhas palavras na sua boca. Então, as palavras que nós falamos não somos nossas, né? A palavra, ela é sempre, ela procede do alto trono de Deus e a palavra, ela é de Deus, né? Então, irmãos, eu sempre costumo falar isso, eu gosto de sintonizar, porque tudo começa com uma visão, né? Ele fala, Jeremias, o que vês? Ele falou, vejo uma vara de amendoeira. Ele falou, tu viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E nós sabemos que a vara de amendoeira era uma planta, né, naquela época, que naquela região ela era uma planta que ela florescia muito cedo e também dava os seus frutos ainda muito pequena. Então, quando o Senhor mostra a vara de amendoeira para Jeremias, para o profeta, né, ele estava encorajando o ânimo do profeta, né, que na ocasião do seu chamado ele estava em crise, né? Que tamanho era a responsabilidade do seu chamado, né? E estava em crise de inferioridade, né? E se colocou como uma criança, porque ele disse, porque ainda sou como um menino, né? Então Deus estava mostrando para ele que como um menino muito novo, né? Assim como a vara de amendoeira dava seus frutos, né? Muito cedo, né? Muito pequena, ele também seria usado nas mãos do Senhor, né? E o Senhor havia acabado de falar bem para ele que ele seria um profeta que seria dado às nações, né? Era como se o Senhor estivesse mostrando a Jeremias que assim como fez com a amendoeira, que vela pela sua palavra, também, né, assim ele faria, né, a Jeremias por todo o seu ministério, né? E Jeremias começaria a profetizar, né, para as nações bem cedo, cumprindo assim a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, uma coisa que nos chama a atenção, que logo em seguida o Senhor pergunta a Jeremias o que vê de novo, porque o Senhor às vezes ele mostra uma visão e naquela visão ele libera algo, né? Que eu falei ontem que no mundo espiritual é liberado algo. Então, a partir daquilo que a gente vê, Deus vai ampliando. E Jeremias não foi diferente. Ele acaba de ter a visão assim da vara de amendoeira e o Senhor mostra numa outra visão. Jeremias, o que vês agora? Eu vejo uma panela cuja o lado está para o norte, está apontando-se para o norte. Ele diz, viste bem, Jeremias, porque aí do norte virá todo o mal contra Israel. Então, irmãos, e nós já sabemos, porque Israel, a cada vez que o Senhor abençoava, a cada vez que o Senhor mais amava, mais Israel se prostituía, indo através de outros ídolos, né, praticando a idolatria,
queimando incenso a Baal, aos outros deuses, né? E isso provocou a ira ao Senhor, né? E o final de tudo isso seria o cativeiro. Mas não é o nosso tema hoje, né? Então, o Senhor, a partir do que Jeremias começa a ver, né? Ele começa a ampliar a visão. Então, quando chega no capítulo 18, que é o nosso tema dessa tarde, ele fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, olha só, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre a roda. Então, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor, aleluia. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, interessante, né, irmãos, que ele pega essa analogia, essa parábola do vaso, do barro, né? E ali ele começa a mostrar algo a Jeremias, né? Então agora Jeremias, que começou vendo, ele tem que descer, né, a uma olaria, né? Ele tem que descer a uma olaria, e nós vamos ver, né, um pouco sobre isso aí, né? E ali ele naquela visão do oleiro trabalhando nos vasos, Deus ele passa uma mensagem para Jeremias, dizendo: assim como não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, porque assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, que Israel aqui hoje não é o caso. Então, irmãos, que primeiro quero falar um pouco sobre o barro, né? Sobre o barro. Interessante, irmãos, que quando Deus ele cria o mundo, né? Quando Deus criou o mundo, né? Todas as etapas da obra da criação ocorreram mediante a uma palavra de ordem. Então Deus libera uma palavra, um haja, e as coisas vinham acontecendo, o famoso haja de Deus, né? Então haja luz e houve luz, né? Então, por quê? Porque há um poder, né? Há um poder nessa voz de comando vinda do alto trono e vindo da boca de Deus. Então a palavra de Deus realmente ela traz à existência aquilo que não existe, né? Pelo poder da sua palavra. Entretanto, irmãos, na mesma criação do homem, na mesma criação, depois de tudo criado, Deus ele cria o homem, né? Só que agora a maneira não é o haja de Deus na criação do homem, mas Deus ele usa um outro artifício, né? Um artifício diferente, uma metodologia completamente diferente com o homem. Então o homem ele foi feito de modo totalmente diferenciado de todos os itens da criação. O homem foi feito de uma maneira totalmente especial. Por quê? Porque levou o toque das mãos de Deus. Aí você vai fazer uma analogia, uma comparação do oleiro, né? Que ele movimenta a massa, movimenta o barro, movimenta, né? Até formar o vaso. Então, e o homem ele foi feito dessa maneira, com o toque das mãos de Deus, né? Ele foi feito do pó da terra, não é isso? Ele foi feito do pó da terra e quando ele foi feito, Deus soprou o fôlego de vida sobre ele. Então o homem passou a ser ele passou a ser alma vivente. Então o homem foi criado do pó da terra, né? E Deus fez este homem segundo a sua imagem e segundo a semelhança, ele soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Isso está lá em Gênesis 2, versículo 27, né? Então havia o que nós podemos perceber que nesses dois pontos que nós
abrimos aqui, que havia um propósito nesta atitude de Deus como Criador, né? E qual era? Era mostrar que todos os itens criados, de todos os itens criados, o homem fora feito com um cuidado totalmente especial, de um modo totalmente diferente, diferenciado, né? Mostra também a nossa fragilidade, né? E hoje a obra tem alcançado, né, a revelação da simbologia, né? Hoje nós temos o homem como o barro, como a simbologia, como essência de um tipo do homem. Então, assim como o homem foi feito do pó, né? E para o pó ele vai retornar, pó, barro, na Bíblia nos leva à simbologia do homem, né? Então, no texto que nós acabamos aqui de ler, é justamente isso que Jeremias, isso que Deus está mostrando para o profeta, né? E no contexto de Jeremias, que nós lemos agora, mais uma vez o Senhor compara o homem, né? Compara o homem com o barro nas mãos do oleiro, né? Ou melhor dizendo, compara que uma nação é como um pó nas suas mãos, né? Falando acerca do seu povo Israel. Então, ele mostra para Jeremias que assim como o oleiro estava trabalhando, a nação de Israel seria a massa na mão do oleiro, né? E o oleiro tem o poder sobre a massa de fazer como ele quer. Amém, meus irmãos? Então, agora uma outra coisa que eu queria tocar com os meus irmãos. Falamos da matéria-prima, né? Que é esse barro, mas existe um processo nessa fabricação, né? Na fabricação do vaso, eu botei aqui, no processo de fabricação de um vaso, não é de qualquer maneira. Ou seja, quando o oleiro quer fazer tipo assim, uma caneca dessa, né? Ele tem todo um processo até ela ficar pronta e ele admirar, né? Ele admirar a obra das suas mãos. E o final disso é que Deus vai admirar tudo que ele fez assim por nós, né? Somos nesse processo ainda, né? De transformação, mas quando a Bíblia fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, que quando ele se manifestar nós seremos igual a ele, então eu creio que nesse momento ele vai se admirar da sua feitura, e a palavra feitura em hebraico seria para poema. Então Deus está escrevendo na nossa vida um poema, né? E quando ele terminar essa feitura, ele vai se admirar. Então, no processo de fabricação de um vaso, não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer maneira que o oleiro fabrica os seus vasos. Então, o que eu quero dizer aqui, o primeiro passo para o oleiro fabricar os seus vasos é a escolha, né? A escolha do barro, Agora tu foi lá em Efésios, né? Efésios 1, do 3 ao 5. Vamos ler lá rapidinho? Efésios 1, do 3 ao 5, que fala o quê? Aleluia, cadê Efésios? Efésios 1, do 3 ao 5. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu bel prazer, né? Deus teve um prazer, né, na nossa escolha. Então, Deus aqui é o oleiro caçando a matéria para trabalhar no vaso, né? Então, o primeiro passo foi a escolha do barro, né? Fomos escolhidos e selados antes da fundação do mundo. Aleluia, irmãos. Fomos escolhidos e selados antes da fundação do mundo. Nós estávamos em Deus, certo? Quando o oleiro vai procurar o barro, o oleiro já sabe que tem o barro. Então nós estávamos em Deus, né?
E um dia nós seríamos dele através do seu Filho Jesus. Então, irmãos, que maravilha, né? Quando o oleiro vai fazer uma peça, entenda bem comigo, quando o oleiro vai fazer uma peça, quando ele vai trabalhar num vaso, quando ele vai fabricar um jarro, né? Eu até dei exemplo da minha caneca, ele escolhe o tipo de barro, né, que ele vai utilizar, né, de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu bel prazer, de acordo com o seu beneplácito, né? Ou seja, já existe um projeto definido para aquele barro escolhido, mesmo antes dele ser extraído do solo. Aleluia! Eu acabei de ler que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo viesse a existir, nós já existíamos no coração de Deus e um dia seríamos manifestados, né, em Cristo Jesus, porque ele deu o seu único filho. Jesus era o unigênito Filho de Deus. E na sua morte e na sua ressurreição, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus era o protótipo, né? Então, nós estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. E quando o verbo, que era Deus, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Quando esse verbo ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo, né? E a partir daí, né, nós somos revelados em Cristo como o primogênito, como o co-irmão de Cristo, que ele era o unigênito na sua morte e ressurreição, agora ele passa a ser o primogênito, ou seja, ele é o protótipo daquilo que estava no coração de Deus. Assim como o oleiro vai procurar o barro, sabendo que o barro está ali, né? Ele já escolhe, ele tem um planejamento, ele tem todo um projeto para aquele barro. Assim éramos nós. Aleluia, irmãos. Então, profeticamente te falando já, você foi um escolhido antes da fundação do mundo. Você não é qualquer pessoa. Há sobre você, há sobre a nossa vida um selo todo especial de Deus, né? Há uma marca em nós, irmãos. E aí essa marca, eu falei ontem, essa marca ela não é terrena, mesmo porque nós fomos feitos do pó da terra, mas a nossa essência ela é divina. Então, louvado seja Deus, né? Isso nos diz que quando o Senhor nos chama, nos escolhe para ser seu, né? Já havia o desejo do seu coração, um projeto bem definido e claro para cada um de nós. Aleluia! Eu começo a endoidar quando eu leio isso, irmãos, né? Ainda antes de sermos fecundados no ventre da nossa mãe, aleluia! Salmo 22, 10, vou ler. Salmo 22, versículo 10, essa aqui, ó, 22, 10, vou ler aqui para os irmãos. Se os irmãos estiverem me alcançando aí, 22:10, fala assim: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Olha, desde o ventre da nossa mãe, tu és o meu Deus. Eu vou mais, antes da fundação do mundo, tu és o meu Deus. Antes de tudo viesse à existência, tu és o meu Deus. Por isso que tu é diferente. Por isso que não adiantou a gente fugir, a gente se esconder, a gente correr, né? A gente tomar as asas das alvas e voar, a gente descer ao mais profundo abismo, porque a boa mão de Deus estava conosco, irmãos, e nós não sabíamos, né? O guardar de Deus, o amor de Deus, a escolha de Deus. E não adianta a gente fugir, porque para onde você vai, irmãos, Deus está ali te aguardando, né? Eu creio que contigo não foi diferente, assim que comigo também não foi diferente. Não adiantou a gente fugir, tentar se esconder, né? Se omitir disso. Essa é uma verdade, é uma realidade, né? Que é trazido à tona hoje pelo Evangelho, só que o Deus desse século tem cegado, né, os olhos do entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça o Evangelho dessa gloriosa luz, né, que dissipa todas as nossas trevas. Então, irmãos, existem, né, as jazidas,
né? As jazidas são os lugares do barro, né? Que eram próximas a rios, a fontes e aos lençóis freáticos. Ó, rio, fonte e lençóis freáticos, tudo ligado à água, né? Então, aonde tinha água, tinha um barro de qualidade. Aonde existia água, o oleiro sabia que tinha barro, né? Quando a palavra é liberada, né? Ela cumpre aquilo que foi designada, né? Quando você prega a palavra, não é isso? As pessoas são salvas, agora o oleiro tem a matéria para trabalhar, né? O Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? O Pai, ele planejou, o Filho executou na cruz e o Espírito Santo agora está trabalhando, está aplicando em nós. Então essa obra é maravilhosa, uma obra que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo agora está aplicando em nós. Então, irmãos, essas jazidas, elas eram próximas aos rios, né? Às fontes de água e aos lençóis freáticos, né? Nesses lugares, o barro era de excelente qualidade e muito fácil de ser extraído, tirado, né? Isso nos fala, irmãos, isso nos remonta, né? Acerca daquelas pessoas que têm em seus corações já, né, o desejo de conhecer e amar e ter experiência com o Senhor, o nosso Deus. Tem pessoas que é assim, né? Elas já são de Deus, assim como nós, e não sabia, porque elas estão arraigadas junto às águas da fonte, junto às águas dos rios, né? Ela assim como o barro, assim como essa matéria-prima do barro, né? Quando ela estava próxima desses lugares, era fácil de ser extraído. Então o oleiro, ele ia nesses lugares para extrair o barro, né? Para poder preparar o barro, para poder trabalhar no barro, né? Assim, aleluia, o Pai planejou, o Filho executou e agora o Espírito Santo está aplicando, aleluia, o trabalhar, né? Quando Jeremias tem a visão, né? Ele desce à casa do oleiro, a casa do oleiro é a casa do Pai, a casa do Pai é a igreja, né? E lá ouvirás o que? As minhas palavras, essas palavras, né? É a fonte de rio, né? As palavras que eu tenho dito são o que? Elas são fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der, né? Ela fluirá no seu interior como um rio de águas vivas que fluirá para a vida eterna. Então Jeremias tem essa visão, mas primeiro ele teve que descer, né? Ele teve que descer. E muitos de nós não gostamos bem de descer, muitos de nós não queremos sair da nossa condição, da nossa zona de conforto, e aí somos um vaso enrijecido, um vaso duro, um vaso que precisa muitas das vezes até mesmo ser quebrado, ser rachado, mas aleluia, somos vasos de misericórdia. O tema dessa mensagem é vasos de misericórdia, com toda a rigidez, com toda a forma que nós enrijecemos, né? Endurecemos, mas ainda vem a palavra de Deus, porque a água ela tem o poder de quebrantar, né? A água ela tem o poder de nos amolecer, a água ela tem o poder de nos saciar também. Eu falava que nos últimos dias, né, o Senhor disse lá em Amós que derramaria fome, mas não de pão, e sede e nem de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Então Jeremias desce para ouvir a palavra, e a palavra que ele desce, né, a palavra que ele ouve, e quando ele desce, ele vê, ó, a visão. Lembra da visão? O que vê Jeremias? Irmãos, visão é tudo. E visão é tudo, eu preciso ter a visão daquilo que Deus está fazendo hoje. Provérbio, não me lembro agora o nome, aonde está, ele fala que o coração do sábio, acho que é Eclesiastes, o coração do sábio entende o tempo e o modo. Então existe um tempo e um modo de Deus fazer a coisa. Então quando ele desce a casa, ele vê. Irmãos, quando tu vai à igreja, você tem que ver. Você tem que ver qual é o mover, o que o Deus está fazendo nos nossos dias, qual é a movimentação do céu sobre os nossos dias. O céu está se movimentando e qual é a nossa participação nessa movimentação? Será que você está só vendo o céu se movimentar e você não está se movimentando, você está estático? Então Jeremias quando ele desce, ele vê, né? E o que ele vê? Ele vê que o vaso,
ele havia se estragado na mão do oleiro. A nação de Israel havia se estragado, né? Hoje a igreja está se estragando, mas ainda está na mão do oleiro, assim como esse vaso, a obra que o oleiro fazia se estragou por algum acidente de percurso, né? Muitas das vezes tu está bem de saúde e daqui a pouco um acidente de percurso você tem um câncer, você tem uma doença, você tem aquilo outro, você tem uma perda, né? Acontece uma circunstância. Então, irmãos, com esse barro e com esse vaso não foi diferente. Ele estava sendo feito, mas em um momento da sua vida ele se estraga, mas só que ele se estraga nas mãos do Senhor. E como o vaso se estraga nas mãos do Senhor, irmãos, aí há esperança, porque a misericórdia de Deus, ela se renova. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia ela é nova, irmãos. E a palavra misericórdia, ela significa que Deus colocou o coração dele na nossa miséria, né? Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ele é longânimo, ele não quer que nenhum de nós nos estragamos, ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que todos nós, irmãos, todos nós a uma, chegamos ao pleno conhecimento do seu Filho Jesus, né? A unidade de varão perfeito, a plenitude do seu Filho, né? Existe uma medida padrão, existe um padrão que nós devemos alcançar em Cristo. Existem lugares em Cristo inatingíveis. Existem lugares longínquos em Cristo que só os resistentes chegarão. E a Bíblia fala que aqueles que perseverar até o final, esses serão salvos. Alguns se contentam com bênção, alguns se contentam com campanhazinhas, nada contra a campanha, tá, irmãos? Essa é uma maneira de falar. Mas alguns se contentam com presente. Quem se contenta com presente, irmãos, são crianças que brinca, e daqui a pouco ela larga para lá o presente, porque ela vai crescer, aquele presente já não tem mais validade para ela. Mas a Bíblia fala que nós temos que fazer que nem Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, né, irmãos? Não que eu tenha, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo, né? Quando Paulo, ele fala, quando eu era menino, brincava com as coisas bem de menino. Quando, porém, tornei a homem, deixei as coisas bem de menino. Então, irmãos, em certo momento, esse vaso ele se estraga, mas quando ele se estraga, ele está na mão do Senhor. E quando tu está na mão do Senhor, irmãos, ele pode te refazer de novo. Tem até querendo, me refaz, aleluia, não sei cantar ele, mas nas mãos de Deus tudo pode ser refeito, nas mãos de Deus isso é profético, irmão. Talvez você esteja aí jururu, triste, cheio de problema, né? Mas tudo ainda está na mão de Deus, e nas mãos de Deus há uma esperança. Eu aqui sei o pensamento que tem de vós, diz o Senhor, lá em Jeremias, pensamento de paz, né? Para dar o fim a que desejais. Então Deus tem coisas grandiosas assim para nós. A Bíblia fala que ainda não se manifestou, irmãos, aquilo que haveremos de ser. A Bíblia fala que nem olhos viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, mas por sermos vasos de misericórdia, ainda cabemos na mão do Senhor, né? E Jeremias tem essa visão. Jeremias ele consegue enxergar dessa maneira. Então existem aquelas pessoas malhadas no Senhor, que você abre a sua boca, começa a falar do Senhor, ela já está se rendendo, né? Existem pessoas que Deus te apresenta, que apenas um abraço que você dá, um aperto de mão, se for um homem, né? Ou um abraço mesmo, uma palavra que você libera na vida dela, ela se desmancha, ela conta a vida dela toda assim para você, porque está sedenta, né? Há uma fome, há uma sede, né? Que Deus ele derramou, está derramando sobre a terra. Sede e fome, mas não sede de comida, de bebida, mas sede e fome de ouvir a palavra, né? E muitos naquele dia buscarão essa palavra e não vai achar, irmãos. Muitos correrão de mar a mar, do norte ao oriente, mas não vão achar.
Mas em Romanos fala que a palavra ela está dentro de nós, ela está na nossa boca e no nosso coração, ou seja, a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, irmãos. Então, louvado seja o Senhor. Pessoas que no primeiro encontro com o Senhor já se definem pela sua obra e se convertem na primeira experiência, porque está perto da água, né? Está perto da fonte, né? Junto à fonte, né? Junto à fonte das águas. Lembra daquela mulher? Jesus ao meio-dia vai lá esperar a mulher de Samaria lá aguardar, porque sabia que ela ia lá, e aquela mulher era uma mulher sedenta, já tivera 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela, porque, irmão, o marido é saciar fome, saciar desejo, né? Até que ela encontra junto à fonte, irmãos, né? Aquele homem, aquele judeuzinho querido, amado, maravilhoso, que nós amamos, né? Esse judeu maravilhoso, o Messias, né? O Yeshua HaMashiach, até que ela encontra com ele. Quando ela tem aquele encontro com ele, irmãos, ela abandona o seu canto, ele vai correndo à cidade anunciar. Então, irmãos, isso é maravilhoso saber, né, que existem pessoas assim, que virão pelo amor, né? Mas se não vier bem pelo amor, Deus também, ele consente que aquelas pessoas venham pela dificuldade, venham pela dor, né? Que venha pelo seu momento de sofrimento, mas o problema é chegar. Mas, irmãos, não espera chegar o momento da dor, né? E o momento é hoje. A Bíblia fala, hoje se ouvides a voz. Então é hoje que o Espírito Santo vem estar falando. É hoje que essa tarde está sendo profética na sua vida, na minha vida. É hoje que o Senhor quer mudar a minha história, quer mudar a sua história, quer mudar a história da humanidade, quer mudar a história da igreja, quer mudar a história dos irmãos. É hoje, porque amanhã nós não sabemos, irmãos, né? Eu até postei no meu Instagram, né? Tem pessoas que estão despedindo da vida sem se despedir das pessoas, né? Então, tem pessoas que estão se despedindo da vida sem se despedirem da pessoa. Então, irmão, não espere, o tempo é hoje. É hoje o dia que você tem para perdoar, o dia que você tem para dizer para o teu filho, para dizer para a tua filha, para dizer para a tua esposa o quanto que você a ama. Dá uma ligadinha, passa uma mensagem, que se quebranta, né? Porque nós não sabemos o dia bem de amanhã, mas estamos ainda na mão do Senhor, e na mão do Senhor tudo pode ser restaurado. Teu casamento pode ser restaurado, os seus filhos podem ser salvos, livres da droga, bem das drogas, se esse for o caso. Seu marido pode se converter, a sua esposa pode se converter, a sua família pode ser restaurada, a sua vida pode ter um outro sentido, porque evangelho não é religião, é um estilo de vida, né? E você pode realmente redescobrir o sentido da tua vida, que o sentido da nossa vida está na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Agora ele não é o Deus poderoso lá nas alturas, lá no trono. Agora ele se encarnou, né, e tomou a forma de um homem, morreu sim, ao terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu aos céus, se derramou como Espírito. Agora ele está dentro de nós como o Emanuel, o Deus conosco, irmãos. E aonde eu vou, Emanuel está comigo. Aonde eu chego, Emanuel chega. O que eu falo, Emanuel fala. O que eu penso, Emanuel está pensando junto comigo. Então, porque ele está junto comigo, não tem mais como a gente se desvencilhar, se desfazermos um do outro. Estamos amalgamados, estamos juntos, irmãos. Então, em nome de Jesus, o oleiro que é o Pai, ele está trabalhando nos seus muitos vasos. E às vezes esse trabalho vai doer, vai machucar, né? Mas ainda que esteja duro, enrijecido, quebrado, o fato é que estamos na mão do Senhor. Amém? Agora, quando a jazida, né, está longe da água, olha só, quando a jazida está longe da água, longe da fonte, o trabalho é maior, né? É muito maior, porque o trabalho é maior para a extração do barro. Quanto mais longe da água, né, maior é o trabalho de extração, né? Porque é um barro duro, é um barro que está cheio de impureza, é um barro enrijecido, que é necessário lavar com jato d'água. Aleluia! Há um jato d'água, irmãos, né? Levar o jato d'água até esse local, né? Para limpar as impurezas,
para permitir a sua extração. Olha, isso é maravilhoso assim também, né? Então, estas são as pessoas que dão trabalho para a sua conversão. Eu falei aqui, né? A primeira categoria vai bem pelo amor, mas vai ter uma segunda categoria que vai pela dor, irmão, vai pela dificuldade, porque dá trabalho, irmãos. Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu também. A única coisa que deu descanso ao homem foi Deus, foi o homem. A única coisa que deu descanso a Deus foi a criação do homem. O único item que trouxe descanso a Deus, porque quando Deus fez o homem, no sexto dia, no sétimo, ele entra no seu descanso. Mas no capítulo 3, né, Deus tira o seu descanso para vir até o homem, o resgatado do pecado. Então, irmãos, quanto mais longe da água, mais duro o barro fica, mais cheio de impureza ele vai ficando. É necessário levar o jato d'água até o local, né, para permitir a sua extração. Então, estas são as pessoas que dão trabalho na sua conversão. Muitos quando vêm, muitos vencem pelo amor, acabei de falar, né? Mas outros virassem pela dor, né? Mas vai vir pela dor, mas vai chegar, porque foi escolhido, né? Ainda que deu trabalho, ainda que esteja dando trabalho, ainda que o local é trabalhoso, ainda que o barro seja dificultoso, a extração dele, mas ele foi escolhido. Está dando trabalho, mas ele virá, aleluia, né? Ele vai entrar na forma, né? Ele vai sair de acordo com aquilo que Deus planejou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não se cumprirá? Ou tendo dito, não se cumprirá? Então, irmãos, se Deus falou, vai acontecer. Então, e não adianta, né? Não adianta a gente fugir mais. Se você é um vaso duro, irmãos, a palavra tem um jato de palavra que vai te amolecer, que vai amolecer até que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. E não vai ser diferente, porque você foi um escolhido. E não adianta, irmãos, não adianta a gente tentar fugir, porque Deus, ele está em todos os lugares. São vasos duros, ressecados, né? Talvez pelo transtorno, pelo trânsito da vida, mas há uma solução e um projeto também para estes. Aleluia, né? Por isso que eu falei, somos vasos de misericórdia. A salvação era dos judeus, né? A Bíblia fala: ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. De modo que o Senhor, ele vedou o entendimento dos judeus, e agora ele chegou para nós, gentios. Aleluia, glória a Deus, né? Ele para chegar até nós, né? Ele foi rejeitado bem pelos seus, mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Irmão, tem tanta gente fazendo campanha, tanta gente fazendo busca, tanta gente e deve buscar, deve se consagrar para buscar poder. Mas o maior poder, irmãos, você já tem, que é ser filho de Deus, que é ser filho, gerado assim por Deus. Saber que Deus não é só um Deus Pai, você é filho, e como filho somos herdeiros, co-herdeiro de Cristo na mesma promessa. Se ele venceu, nós venceremos, irmão, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai findá-la até o dia de Cristo, queira você ou não, dando trabalho ou não, né? Sendo duro ou não, sendo mole ou não, mas vamos chegar todos vamos chegar juntos, né? Porque não é uma corrida, irmãos, não é uma corrida. Deus quer que todos cheguem, todos, né? Então, a extração do barro dá trabalho extrair o barro, né? Mas o Senhor está entregue à sua obra, aleluia. O Senhor está entregue à sua obra, trabalhando nos seus vasos. Ele começou a boa obra e ele afindará em nós, graças a Deus. E a lavagem, né, da água é pela palavra, tá? A lavagem da água é pela palavra. Ela tira as impurezas, os carrapichos, né? As imperfeições. A água lava tudo, não é isso, irmão? A água lava tudo. Tá sujo, lavou, tá limpo. Ela lava tudo, até estarmos totalmente limpos, em condição de ser trabalhado.
Aqui é a obra do Espírito, né? É o Espírito trabalhando em nós, né? Não podemos esquecer que assim como o barro foi escolhido e retirado da terra para uma utilidade, quando Deus fez o homem do pó da terra, o fez para que o homem o adorasse. Aleluia! Nós somos a coroa da criação de Deus, irmãos. Fomos feitos para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor. E fomos feitos para o louvor da glória de Deus. A única coisa que deu descanso a Deus, que pôde dar descanso a Deus, foi também a mesma coisa que o tirou do descanso. E ele está trabalhando. A visão que Jeremias viu é que o oleiro está trabalhando nos seus muitos vasos, irmãos. Tem vasos de todo tipo, né? Se a gente for ver lá em 2 Timóteo, vaso para honra, vaso bem para desonra. Tem muitos vasos que estão desonrando, mas se purificarem dessas impurezas, serão vasos úteis na mão do seu possuidor. Então não é o teu pecado, porque o pecado é a nossa impureza, mas como somos lavados pela água da palavra, irmãos, tornamos o vaso um vaso útil na mão, né? Útil para o uso do seu possuidor, não é isso? E ele colocou em nós esse vaso de barro. Vaso, por que vaso? Por que a simbologia que eu falei no início aponta o vaso, tem uma tipologia do vaso com o homem? Porque o homem é frágil, irmãos. Salmo 39 fala, passa um homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem o levará, né? Aos meus dias deste o comprimento de algum palmo. A sombra da tua presença não é nada a minha vida. O homem floresce agora e à tarde está murcho, irmãos. Não é assim? Né? Lembra bem que eu falei? Tem pessoas que estão despedindo da vida sem se despedir bem de pessoas. Ah, cadê fulano? Ih, não soube não? Partiu. Cadê fulano? Já foi. É assim, porque há uma brevidade na vida. Mas Moisés fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcancemos coração sábios. Como transitar nesse meio, como se deixar a ser trabalhado pelo Senhor, pela sua palavra, né? Então, feito estas etapas, né, da extração, da escolha, da extração, da lavagem, do preparo do barro, dá trabalho fazer um vaso, irmão, dá trabalho. Então, feito essas etapas acima, ele é levado agora ao sol, né? O barro é levado ao sol para quê? Para secar. Depois de seco, ele é molhado de novo. Aleluia, a palavra de novo aí, irmão. Às vezes você está seca, tá sequinho, aí vem a palavra e te molda de novo, né? E na próxima etapa vem o sol, né? Na próxima etapa é quando o sol que o sol precisa ser mais brando, aí você é exposto ao sol, né? O sol vem a tribulação, né? O sol é o fogo, não é isso que Pedro fala, né? Não estranhei as ardentes, né, expectativa, o fogo que vem sobre vós como para vos provar, né? Então vem um fogo, porque o sol precisa bater no varro para, né, como controle de qualidade, que o vaso é bom, o vaso é resistente, ele vai resistir. Então não estranheis, né, o fogo ardente, né? Então, por quê? Porque isso tudo vai dar sustentação ao vaso, para ele poder suportar as aflições, né? Suportar à medida que as etapas vão se aumentando na proporção que tu resiste aqui, irmãos. Amanhã vai ter uma situação pior, né? E depois da manhã pior, e depois da manhã pior, mas tudo isso você vai resistindo, né? É de etapa a etapa, a cada passo certinho, né? E isso nos fala das lutas, da dificuldade que o Senhor, que o servo, que nós passamos no processo de amadurecimento. Eu só quero nos levar ao nível de amadurecimento. Então daí que vem os agentes de Deus, que são a nossa dificuldade. Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, me dá paz. Tu vai te dar paz? Não tem paz? Primeiro vem a guerra, para depois ter paz, né? Senhor, me dá mansidão. Então
quer trabalhar a mansidão? Então o Senhor vai mandar situações para você poder trabalhar a sua mansidão. Ah, Senhor, eu preciso de paciência. Então o Senhor vai trazer inquietação, vai trazer situação para que você seja trabalhado na paciência. Me dê um coração longânimo, eu não tenho um coração doador. Então o Senhor vai providenciar situações para que você prove, para que você seja trabalhado nisso. Isso tudo é o que o Senhor quer. O Senhor quer que você vai galgando, né, os degraus do amadurecimento. E a escada é longa, tá, irmãos? A escada ela é maior do que essa daqui, ó. A escada ela é comprida, é degrau bem por degrau, até você chegar à estatura da medida perfeita, da varonilidade de Cristo, irmãos. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Mas em nome de Jesus, né, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, né, irmãos? Então tem algumas anotações aqui assim, que eu fiz, nós já estamos encerrando. Eu sempre gosto de fazer um upgrade, né, antes de encerrar. Então, irmãos, nesse contexto nós precisamos entender o que seja a casa bem do oleiro, né? A casa do oleiro é a igreja, quem é o oleiro, que é Deus, e quem é o vaso, que somos eu e você, nós, né? Então a igreja é o lugar onde devemos ser humildes. Descer a casa é descer do nosso egoísmo, descer da plataforma do nosso orgulho, descer da nossa soberba, né? E é o lugar onde chegamos e nos ajoelhamos, nos inclinamos com a nossa humildade, reverenciando o dono da casa, que é o Senhor, né? Com o nosso temor, com o nosso tremor, coisa que hoje já não existe mais nas igrejas, né? E também para confessar os nossos pecados. Então, irmãos, nesse lugar que Jeremias viu, aponta para a igreja hoje, entendeu? E Deus é o oleiro, né? Agora, o problema é o seguinte: não basta estar na igreja, não basta estar na casa, né? Não basta estar na mão do oleiro, não basta estar na igreja, não basta estar nas mãos do oleiro, né? Não, perdão, irmãos, não basta estar na igreja, não basta estar na casa, é preciso estar na mão do oleiro. Amém, irmãos? Na mão do oleiro, porque o oleiro sempre terá o direito de fazer do barro o que deseja. Ele não pergunta se pode ou não fazer, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E quando... Mas ele nos ama, né, de tal ponto, embora ele sendo Deus, nos ama de tal ponto que ele vai respeitar, tá, irmãos, a nossa vontade. Se nós quisermos ser totalmente moldado por ele ou não, tá? Mas dá trabalho, tá bom, irmãos? Então, o que faz o oleiro, né? O que faz o oleiro? O oleiro, com as mãos, ele molda. Lembra de Gênesis? Ele moldou o homem, de todas os itens da criação, o homem foi feito com toque, né? Então o oleiro ele molda o barro com as suas mãos, trabalha com as mãos ele molda o barro. Tudo muda quando a mão do Senhor vem sobre nós. Aleluia! Por isso nós somos vasos de misericórdia, irmãos, alcançados pelo Senhor, pela sua boa mão. A sua boa mão tem cuidado de nós. O Senhor tem um cuidado todo especial de você, meu irmão, de você, minha irmã. O Senhor tem cuidado da sua casa, o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem cuidado da sua saúde, dos seus negócios. E eu declaro nessa tarde, profeticamente, provisões dos céus, céus abertos, resposta de processo, né? Resoluções que há muito tempo, né, não sai. Eu declaro nessa tarde que os céus venha trazer resposta, que as movimentações dos céus venham trazer aquilo que você aguarda nessa tarde, que só você sabe. Então, e com os pés o oleiro move a roda. Aleluia, é um mover de Deus, né? Ele move a roda onde está o barro, né? Para que o movimento dos seus pés faça que o barro seja moldado. Aleluia. Por isso que todas as coisas, ela coopera para o bem daquele que ama Deus, né? Todas as coisas, até as decepções, até as frustrações, até as circunstâncias contrárias que nos ocorrem, são providências divinas para nos fazer mais macios, mais maleáveis, mais tolerantes, né?
somos para nos refazer de novo nas mãos de Deus. É Deus trabalhando na nossa vida, né? E com os seus olhos, né? Não tem como você trabalhar, se mover, fazer sem olhar o que você está fazendo. E com os seus olhos, ele olha o barro e vê como está, né? Nesse momento ele está nos vendo, como que nós estamos, né? Os olhos de Deus percorrem toda a terra, não é isso, irmãos? Os olhos de Deus percorrem bem toda a terra. Ele é o único que pode, através da palavra, sondar as intenções do nosso coração, aquilo que passa pela nossa mente, aquilo que prescruta a nossa alma, aquilo que está escondido nas áreas que só ele pode ver, que só ele pode expurgar de nós. Existe coisa dentro de nós que nem nós sabemos, mas ele sabe. Aleluia. Então, com seus olhos, né, o olheiro ele vê, ele olha bem para o barro e vê, né, como está, né, se tem impurezas, imperfeições, né, e se houver defeito, aleluia, irmãos, ele não quebra e joga lá no lago, no vale de Imon, não. O vale de Imon era onde Tofete, né, era onde o resto daqueles vasos era jogado, aqueles vasos que não tinha feito. Não, nós estamos nas mãos dele. Nós estamos nas mãos dele, tá? Então, onde ele nos molda, onde ele vê, tira as impurezas, né? É onde ele trabalha a paciência dele em nós, porque ele está produzindo em nós para que nós possamos ser cheio com algo dele, que é o Espírito. Por isso que nós somos um vaso de barro, mas que contém a excelência, né, do poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós, tá bom, meus irmãos? E mesmo que e se tiver algum defeito, ele volta e molda, aleluia, e quando pronto ele admira com carinho. Irmãos, quando nós estamos no vale ou passando uma prova, a gente tem que tirar lições, porque senão volta o processo todo de novo. É isso aqui, ó. Os olhos de Deus, ele está vendo se nós vamos ter que passar tudo de novo ou se ele vai nos admirar pelo final da sua obra como um vaso novo. Amém? Então nós, os vasos de barro, o vaso é a obra, aleluia, é a obra final. Quando o vaso está pronto, ó, dei exemplo aqui da minha canequinha. Quando o vaso está pronto, você admira, né? Quando você pinta, quando você conclui a casa, você admira ela porque ela saiu tudo conforme você planejou antes mesmo que ela estava no papel. Assim é Deus conosco. Ele planejou como vaso de misericórdia, né? E nós somos os vasos, o vaso de barro. O vaso é a obra final, é a obra final do olheiro, né? O olheiro, ele tem satisfação, né? Quando Deus fez o homem, ele disse: é muito bom ter feito o homem, né? Então, e o olheiro, ele está trabalhando a cada momento, né? A cada momento ele está trabalhando nos detalhes, irmãos, nas profundezas do nosso ser, né? Porque o trabalho lá de Deus é de dentro para fora, a obra é de dentro bem para fora. É por isso que o Senhor, ele tornou o seu Espírito, porque como ele homem encarnado, ele só andava com os discípulos, né? E quando ele andava com os discípulos, ele os ensinava. Quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia, ascende e desce como Espírito, agora ele se assopra, né, para dentro deles e fala: Pai seja convosco, e assopra. Agora ele está dentro. E agora, como ele está dentro, a obra é de dentro para fora. De dentro para fora, vem me transformar. Não é assim? Então, a obra de Deus é de dentro bem para fora. O religioso quer fazer de fora bem para dentro, vai quebrar a cara. Mas a obra é de dentro bem para fora. E nesse exato momento, lembra que eu falei? O Pai planejou, o Filho executou na cruz e o Espírito está aplicando em nós, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Está trabalhando em nós, está tirando todas as impurezas do nosso ser, aleluia, né? E a cada momento ele está trabalhando em nós, e ele começou a boa obra em nós, Filipenses 2, e ele a
findará em nós. Aleluia, irmãos, aleluia. Ele vai findar a obra em nós, tá? Porque nós somos vasos de misericórdia. Fomos escolhidos pelo Senhor, né, como vasos de misericórdia. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar as suas misericórdias. Então, irmãos, que você possa ser abençoado nessa tarde, que essa palavra possa realmente trazer novas experiências contigo, bem para você, que nessa tarde seja uma tarde realmente profética na sua vida, que você se veja como vaso de misericórdia, né? E como vaso de misericórdia, o vaso ele tinha uma utilidade, né? Naquele tempo, na cultura judaica, o vaso mais bonito era colocado, né, na sala, né? Quando alguém chegava, admirava o vaso, né? Mas o problema não é o vaso, o problema é o conteúdo. Então, irmãos, não se deixe ser admirado pelo teu exterior, porque a Bíblia fala que o homem interior, ele se corrompe, mas contudo o interior se renova de dia a dia. E o vaso, aqueles vasos de pouca honra, né, era onde as mulheres, né, guardavam as suas joias. Então, estava lá na sala, os vasos todo bonito, né? Os vasos lindos, maravilhosos que a gente vê por aí, sem conteúdo nenhum, ou com pouquíssimo conteúdo. Os vasos ali todo lindo, né? Porque as pessoas pensam que é a roupagem, que é o vestidão, que é a veste, não, é o que você carrega. E nessa casa, esses vasos também estavam lá lindos. Quando o ladrão chegava, onde que o ladrão ia? Nos vasos bonitos, né? Mas aonde estava o tesouro? Nos vasos de barro. O vaso de barro. Então você é um vaso de barro, mas você carrega, irmãos, a excelência desse tesouro que é o Senhor. Que Deus te abençoe. Seja uma tarde de mais revelações. Seja uma tarde que você ame ainda mais essa palavra. Que essa palavra ela possa de fato e de verdade fazer toda a diferença na sua vida. Que ela possa ser de fato e de verdade o referencial como um estilo de vida, né, que te vai te acompanhar até aquele dia em que todos nós, eu não quero ouvir sozinho, irmãos, mas que todos nós podemos ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, entrai aí, ó, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ó, antes da fundação do mundo já estava tudo preparado. Que você possa estar se apossando, né, dessas maravilhas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. Mais uma coisa, vai lá no nosso canal, Conectados ao Céu através bem da palavra. Tá? Se inscreva lá, nos ajude, tem um monte de mensagem lá, irmãos, né? Que você pode estar compartilhando, me ajudando, nos ajudando, né? Porque a obra não é minha, o canal não é meu, o canal é nosso, né? Porque o canal é para a propagação do reino. Então tu vai lá, eu preciso bem do teu like para que o logaritmo do YouTube reconheça que os nossos conteúdos tá sendo úteis para alcançar pessoas. Nós queremos alcançar pessoas, né? Nós já temos lá, eu tenho na minha página, né, nos conectados, eu tenho uma página do Face, não é essa minha que eu estou pregando aqui, que eu estou liberando essa mensagem aqui, mas a outra página dos conectados, nós temos lá quase 2.000 seguidores. Então, irmãos, né, se cada um fazer a sua parte, se inscrevendo lá no nosso canal, né, a intenção não é outra a não ser que da propagação, da expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui para, se assim o Senhor permitir, para a glória, para o louvor dele, porque por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Até você. Que Deus te abençoe.